Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a um vídeo muito especial que vai fazer parte de uma playlist de histórias inspiradoras. Eu vou trazer aqui algumas pessoas que vão contar um pouquinho da sua história e que vão também inspirar outros jovens e até adultos a estudarem diversos temas. Hoje comigo eu tenho uma convidada muito especial, que é a Larissa, a mais conhecida como Laritrix, e ela vai contar um pouquinho da sua história. A Larissa tem 18 anos, né, Larissa? Isso, tem 18 anos. Só que, gente, com 18 anos, ela já tem um currículo que, olha, eu acho que eu nem em 50 anos eu conseguiria ter tanta coisa legal, tanta experiência bacana. E aí, eu vou agora convidar a Lari para se apresentar um pouquinho aqui pra gente, para conversar um pouquinho. Lari, quem é você? O que você já fez aí ao longo da sua trajetória? Em que cidade você mora? Onde que você nasceu? Se puder contar um pouquinho aí pra gente. Muito obrigada, Clarissa, pelo convite. Um oi muito carinhoso aí para o público do Amplex. É uma honra estar aqui. Eu sou a Larissa, né, mais conhecida como Laritrix, que significa Larissa com Bellatrix, uma estrela lá da constelação de Orion, que é minha estrela favorita por algum motivo. E me apelidaram uma vez porque eu falava muito a respeito dela e daí pegou. Né? Então, esse é o meu apelido e como as pessoas me conhecem. Aí você pode pensar, conhece onde? Nas redes sociais, principalmente, porque eu faço divulgação científica, mas também em palestras, eventos, notícias que eu faço que também se relaciona com a divulgação científica e com a educação. Né? Eu tenho muita vontade de trabalhar profissionalmente um dia com a educação. Como ainda não tenho uma idade, digamos assim, eu faço muito projeto voluntário, muito trabalho nas escolas, principalmente nas escolas públicas, e que é de onde eu vim, né? Eu venho lá de Pires Ferreira, como você perguntou de onde eu nasci. Nasci em Pires Ferreira, é um município bem pequeno no interior do Ceará, e hoje estou morando em Sorocaba. Enfim, no futuro a gente pensa aí em ir mais longe, mas até o momento já visitei mais de 200 escolas, já estive presente em muitos projetos de divulgação científica para falar sobre astronomia, para falar sobre a minha história, para falar sobre como se tornar cientista cidadã, né, que é um termo que a gente usa bastante devido às pesquisas científicas que a gente faz, que daqui a pouco a gente fala mais. Mas sobre mim, eu diria que é isso, mas no final de tudo, eu sou só uma recém-adulta muito apaixonada por astronomia e por educação, querendo fazer a diferença aí no mundo. Que legal, perfeito, perfeito. Lari, então vamos começar com uma perguntinha bem simples, mas que eu acredito que, apesar de ser simples, seja aquela com aquela resposta mais longa. Porque, Lari, eu queria saber um pouquinho como é que foi a sua jornada até chegar a ser a primeira astronauta análoga do Ceará. É isso mesmo? Você é a primeira astronauta análoga do Ceará? Gente, com 18 anos. Então, assim, Lari, como é que foi um pouquinho da sua jornada até esse momento? Show. Me tornar a primeira e mais nova também, né? Que eu me formei, na verdade, com 17 no início desse ano. Foi uma conquista assim muito grande, mas já quero deixar claro que é uma coisa que eu sempre falo, tá tudo bem para mim ser só a primeira, eu não quero ser a única. Então, na verdade, ter conquistado bolsa no curso, eu fiz como bolsista, foi algo assim que eu quero que seja só o primeiro passo, e eu acho que já está sendo ter acompanhado mentorados meus do Ceará que estão querendo ir fazer o curso que eu fiz também. Então, assim, é o que a gente precisa, né? Mas sobre a minha jornada, Clarissa, tudo começou quando eu era só uma criança muito curiosa do interior do Ceará. É um caso repetitivo, vou dar um resumo assim da minha história, mas é um caso repetitivo. Eu era uma criança curiosa no interior, zona rural, não tinha internet, não tinha acessibilidade às informações, ninguém entendia mesmo aquilo que via todo dia, que era o céu noturno, né, por exemplo. A gente vê, admira e tal, mas a gente não entende, a gente não sabe nem como é que funciona o dia e a noite, o que é isso do ponto de vista científico, né? Então é uma situação muito triste assim, e eu digo repetitiva porque não é um caso isolado. A gente ainda sofre muito aqui no Brasil com essa falta de acessibilidade. Eu acho que quando a gente fala de astronomia é ainda mais pesado, porque não é nem só no Brasil, é no mundo assim, não é uma área tão valorizada. Infelizmente, mas a gente, na verdade, desde quando eu entrei na área, eu notava muito mais essa carência, hoje em dia até que menos. Mas, enfim, eu morava no interior, era muito curiosa, vocês devem conhecer alguma criança que, nossa, pergunta bastante.
Daqui eu já trago o aviso, né? Por favor, incentivem essas crianças, não cortem a curiosidade delas, porque essa curiosidade é muito, muito importante. E elas vão sofrer bastante se isso diminuir para aprender, enfim, fica muito complicado. E quando a gente fala de educação, a gente precisa lembrar disso, né? A importância das crianças serem curiosas. E não só crianças, adolescentes também. Enfim, a gente manter essa chama da curiosidade, da pergunta. Então, eu perguntava sobre tudo assim, né? Só que eu perguntava sobre o que eu tinha acesso, que era a natureza. O céu noturno sempre me atraiu, de certa forma. E aí teve uma noite em específico que eu estava brincando na área de casa, assim, na beira da estrada, e minha avó ficava sentada na varanda, observando eu e meu primo brincar e tal. E daí veio um questionamento na minha cabeça, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Veio, será que as estrelas têm nome? É, porque a gente tem nome, planta tem nome, até bicho tem nome. Por que, que as estrelas não teriam nome? E eu, ali na minha inocência de 8 anos de idade, né, eu achei que as estrelas deviam ter nome, eu nem sabia direito como era uma estrela, o que era uma estrela, mas eu senti essa necessidade. Daí eu corri para a vovó Mundinha, que estava na área de casa, ela ficava sentada olhando esse movimento, e perguntei, vovó, as estrelas têm nome? Aí é onde eu trago a importância do incentivo familiar também, na curiosidade das crianças, enfim, para a educação das crianças, dos jovens, que é a importância de que a família tem aí, né, que faz total diferença. Daí eu perguntei, vovó, as estrelas têm nome? Ela me olhou esquisito, assim, tipo, porque era estranho eu estar perguntando sobre estrela, e não era o que acontecia muito, né, esse tipo de pergunta. Talvez existisse a dúvida em todo mundo, na verdade, porque a gente se pergunta sobre a lua e tal, né, mas externalizar isso era algo que eu não tinha dificuldade em fazer, então eu perguntava mesmo. E aí ela falou assim, menina, não sei, só que aí ela lembrou, e essa cena é bem marcante aqui para nossa história, porque ela pegou na minha mão, me levou lá fora e me apontou. Minha filha, eu não sei de todas, mas aquelas são as Três Marias. As Três Marias eu tenho até tatuada, porque elas são muito importantes, e isso aqui serve nas palestras que eu dou para as crianças. Eu mostro a tatuagem daqui, elas dizem, eu sei qual é e tal, e aqui tem o asterismo da constelação de Órion. Mas aí ela falou Maria, 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 aquelas ali são as Três Marias. E é uma constelação muito popular aqui no Brasil, né? Eu diria a mais famosa, talvez até do hemisfério sul. E foi muito marcante, imagina, eu com 8 anos eu supus uma ideia que na minha cabeça, sabe, fazia sentido e de fato as estrelas tinham um nome. Eu falei, beleza, vovó, aquelas ali são Maria, 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 aquela ali é João. E comecei a estrela de perguntas assim, Pedro. João, Pedro, Antônio, e comecei a usar todos os nomes ali que eu conhecia para ver se ela sabia me dizer mais, né? Mas ela até ficou um pouco triste, porque eu perguntei muito além de estrela nessa noite mesmo, perguntei o que era a lua, enfim, várias coisas que as crianças perguntam mesmo. E ela ficou até um pouco triste, ela disse, minha filha, eu não sei mais lhe responder. Então, eu tentei, ainda assim, depois de perguntar para a Mundinha, eu perguntei, tentei ver na escola, né, e eu sempre estudei escola pública, exceto o último ano do ensino médio, onde eu ganhei uma bolsa, mas foi muito difícil, porque não tinha acesso, então ninguém sabia, nem meus professores, nem meus colegas, nem minha família, ninguém sabia me dizer mais sobre as estrelas. Então a gente tem uma fase meio difícil, tanto da minha vida pessoal quanto acadêmica, porque foi triste mesmo que eu perguntava e não tinha acesso, e daí eu meio que desisti por um tempo. Só que tem um final feliz, né? Senão não estaria aqui no canal do Amplexo hoje, porque alguns anos depois abriu uma locadora, uma lan house, onde eu morava. Até hoje existe o estabelecimento lá, só que não tem mais computador, né? Agora é só videogame, porque a gente tem um computador na palma da mão, eu creio, daí parou de ser rentável. Mas abriu lá e era computador e videogame. Né? Eu fui um sábado com os meus primos para jogar GTA, e era o PS2 ainda, enfim, tudo bem simples, mas todo mundo ficou muito animado. Então a gente foi, só que chegando lá, o dono da locadora já me conhecia, sabe? Ele já sabia que eu era a menina do bairro, assim, que era muito curiosa, que gostava de falar de ciência, tá, essas coisas. Aí ele me chamou, não deixou nem eu ir pro videogame, eu confiante que eu ia jogar, me divertir. Não, ele me chamou, falou, Larissa, aqui tem uma coisa agora que o que tu quiser saber vai te dar a resposta. Que era, né, o Google, né, enfim, uma ferramenta de pesquisa que tinha dentro do computador. E eu falei, o quê? Imagina. E nessa época eu já tinha uns 12 anos de idade,
na verdade, ainda estava um pouco mal, processando ali, inclusive, a morte da vovó Mundinha, que tinha falecido no ano anterior. Então, eu ainda estava muito com ela na cabeça, assim, ela praticamente me criou, era muito apegada a ela. E eu ainda estava com essa falta, né? Então, curiosamente, na hora que eu fiquei assim de frente para o computador, eu lembrei da vovó Mundinha e meus olhos já começavam a marejar, assim, eu pensei nela e lembrei das Três Marias, lembrei de toda aquela curiosidade que eu tinha há alguns anos atrás, quando eu era criança, em relação às estrelas, ao universo e tal, e que eu queria entender aquilo, por mais que eu tivesse parado de falar tanto, de pesquisar, de tentar entender, eu ainda queria saber. Então, fui lá e a primeira coisa que eu digitei, de 12 anos de curiosidade acumulada, foi sobre as Três Marias. E o resultado mudou minha vida, assim, porque eu descobri várias coisas. E eu dou muito ênfase nessa palavra, descoberta, porque na etimologia, né, é como se você tivesse, de fato, descoberto algo. Estava coberto e você descobriu. Estava coberto para mim ali, como menina pobre do interior. E aí, a primeira coisa interessante foi Três Marias, né? Vocês sabem o nome científico? Tem nada a ver com Maria. Vintar, Calmitar, que é a Milã. Nada a ver. E isso já foi motivo para me deixar super empolgada, porque eu saí depois falando para todo mundo, ei, sabe as Três Marias? Nem é Três Marias, eu chego em lá e explicar e tal. Mas ali também eu percebi que existia uma área que era científica, do jeito que biologia é, existe a astronomia. Aí, nossa, que legal, uma ciência que vai nos ajudar a entender melhor o universo, inclusive o planeta Terra, né, que é a nossa casa, que é muito importante para nós. Então eu falei, uau, eu quero continuar aqui com isso. E com o olhar mais maduro que eu tenho hoje, eu percebo que foi ali também que eu descobri que eu gostava de divulgação científica e de educação, porque eu saí educando as pessoas ao meu redor, inclusive aquelas que eu tinha questionado quando eu era criança e não souberam me responder. Então, busquei meu professor de ciência da época, que inclusive hoje participa dos nossos projetos, até junto com o Medalhei, né, Clarissa? Que é o Domingos. Então, ensinei para ele, ensinei para minha família. Minha família não sabia nem o que era o dia e a noite, né? E daí agora sabem, eles falam que, não sei o que, qualquer dúvida, qualquer coisa que aparece um fenômeno assim no céu, eles me ligam para me perguntar. E além disso, né, além da família, hoje eu contacto vários jovens com a divulgação científica, ajudo eles a fazer pesquisa, a aprender a entender o universo. Quem quer começar na área da astronomia consegue começar entrando no Team Trix, que é um dos meus principais projetos atualmente, e assim, uma porta de entrada para estar em comunidade também, para conhecer outras pessoas que gostam da área, porque acontece muito com todo mundo, eu creio, que decide que vai estudar astronomia em lugar pequeno, em cidade pequena. Você é julgado, as pessoas não entendem bem. Mãe mesmo falava para mim, menina, que nada a ver isso aí, vai procurar, vai ser médica, vai ser, sabe, engenheiro. Astronomia, eu quero parar para estudar astronomia. Eu não vou ser uma astronauta, não vou entrar num foguete, como assim, né? Então, tem esse detalhe. E quando começou a dar certo, né, que daí eu comecei a participar de projeto internacional, comecei a ter bons resultados, a aparecer em notícias e tal, e as pessoas começaram ali a entender que a astronomia importa, a astronomia vale a pena. Então, hoje é assim, eu não digo que é um obstáculo a menos, porque ainda tem muita coisa para resolver esse problema que você falou, mas já é assim, tá meio caminho andado, eu diria, e as pessoas hoje olham para a astronomia com mais respeito. E super admiro a astronáutica também, e a engenharia, mas eu brinco que não é eu que não quero engenharia, é a engenharia que não me quer, porque não dá, gente, eu sou muito educadora, assim, a educação está em mim, meu pai é professor de escola pública, agora ele está atuando na direção da escola, inclusive, então eu sempre presenciei dele, assim, esse esforço, esse amor pela educação, e acho que foi super importante isso também durante essa jornada que você me questionou, Clarissa. Mas basicamente foi assim que começou, e daí, a partir de então, eu falei, não, eu vou ter foco nisso. Até tranquei meu ensino médio, que era técnica em administração, que eu amo a administração muito, muito mesmo. Super me ajudou a ser quem eu sou hoje, mas eu tranquei justamente porque eu tive a oportunidade de ir em outra escola ter aula de astronomia. Então, fui e saí de casa aos 16 anos para ir para a capital para poder estudar astronomia. E não foi inútil, né, que eu consegui medalhas na área daqui da UBA e Malbifog. Educadores que estão ouvindo conheçam essas Olimpíadas, conheçam o caça asteroide, por exemplo, que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Mas, enfim, muito importante. E eu sou muito grata até pelas partes difíceis dessa trajetória, porque
faz parte, né? E ajudou até a maturidade que eu tenho hoje e para poder ser uma educadora melhor no futuro, acho que eu precisei presenciar o que é não ter acesso à educação. Então, acho que é isso. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que isso inspira muitas pessoas, porque a gente precisa ouvir as crianças, né? As crianças, elas sempre questionam muito. Então, o que é isso? O que é aquilo? Que papelzinho é esse? Que coisinha é esse? O que é isso? Responda a ela e se não souber, fala, olha, eu não sei exatamente o que é, Isso. mas serve para isso, que é o que eu sei, mas vamos pesquisar juntos, vamos aprender juntos, Isso. né? Então, é super importante que a gente escute bastante e tenha paciência, porque o que acontece quando existe ali um processo de aprendizagem, nenhum processo é muito rápido. Tem que ter uma paciência, escutar. Mas por que que você está com dúvida nisso? Foi a cor que te chamou a atenção? Foi o formato? Foi o lugar? Então é muito importante ter paciência também para entender o que que a criança está ali dizendo. Por exemplo, quando eu pergunto, o que que é isso? Ah, isso é um batom. Ah, minha filha, ó, esse aqui é um batom, que ele é hidratante. Tu quer ver? Tu quer tocar? Tu quer entender? Então, assim, também não é só ouvir e falar uma resposta seca para a criança. Isso vai fazer com que todos os outros processos que ela vai ter na vida dela de aprendizagem sejam mais fáceis, porque ela vai aprender o mais importante também, a perguntar. Quando Sim, ela faz as primeiras perguntas, é ainda algo da cabeça dela, o que é, o que é, o que é. Quando a gente tem paciência e vai alimentando, ela aprende a perguntar. E quando a gente aprende a fazer as perguntas certas, a gente tem as melhores respostas. Então, Lari, assim, eu acho que esse início ele já é fundamental. Ele já traz aqui pra gente algo muito lindo, que é escutem as crianças, os adolescentes, os adultos também, né? Não é só as crianças, os adultos, quem tá ali te perguntando se você tem como ajudar, ajude, porque é isso que vai fazer com que mais pessoas tenham acesso às informações. Mas, Lari, vamos lá. Então, você foi uma criança mega curiosa, queria saber o nome das estrelas, queria entender o funcionamento da sua casa, né? Você falou ali do planeta Terra, a sua casa. Quais foram os projetos que tu participou ali no ensino médio? Ali eu vi que você já falou ali, ó, o MCTI do caça asteroides, tu mostrou ali uma outra medalha que é da Mobfog, então você teve uma participação ativa em alguns projetos e também em algumas competições. Isso, quais foram esses projetos? O que são esses projetos? Para a gente entender um pouquinho como que foi esse desdobramento lá da Lari sem acesso, da Lari ainda somente querendo saber os nomes, para a Lari, que fez aí uma construção de um currículo sensacional. tá. Eu acho que o primeiro de tudo tem que vir durante a pandemia, que eu percebi que tinha muita gente desistindo da escola, porque falavam que as aulas online eram muito chatas, e muita gente também, assim, cansada do padrão, né? E eu tinha a ideia de fazer esse projeto, pessoalmente, só que daí a pandemia estava online. E a primeira coisa que eu fiz assim foi criar alguma coisa na escola para ver a diferença nisso. Mas a minha intenção ali, eu não tinha ideia da dimensão que isso ia ter. Na minha cabeça seria, sei lá, só para ter uma outra alternativa para o pessoal, elas não eram tão chatas assim. O que, que a gente bolou? Eu e alguns amigos, a gente se reuniu e a gente criou um projeto que chamava Dose de Ciência na EPATA. Dose de Ciência é uma página que eu ajudei a construir, uma página de divulgação científica no Instagram. Daí eu falei, por que não levar essa página para a minha escola? Aí foi o Dose de Ciência na EPATA. EPATA é a abreviação do nome da escola que eu estudava. E aí eu falei, beleza, o que, que a gente vai fazer? A gente decidiu trazer palestrantes de fora da escola para palestrar para a gente online vários temas que a escola não tinha, né, não dava. Então, acho que foram uns 13 temas, assim, desde Libras, a gente teve aula de Libras com uma prima minha, que assim, um exemplo lá no Pires Ferreira, ela sempre chamou ela para tudo que tem a ver com Libras, ela sempre narra tudo e tal, ela é perfeita. Então, a minha prima deu uma palestra sobre Libras, até astronomia e astrofísica, que foi com um astrofísico famoso na área. Né? Então, eu levei muita gente falar de matemática, algumas aulas tipo
matemática lúdica, então matemática com jogos, matemática, aí teve também TI, e tudo isso de uma forma muito divertida. E foi durante esse projeto que eu consegui muita oportunidade, muitos contatos para mim mesma. Não era a intenção desde o início, mas para esse projeto eu precisei formular tudo. Gente, no meu Instagram tem um destaque desse projeto que dá para ver assim. E eu tirei não sei de onde, não sei como eu aprendi a organizar aquele projeto, mas eu organizei, deu muito trabalho, mas foi muito legal. E eu fiz desde assim, formulário para o pessoal se inscrever para a gente chamava distribuidores de doses de ciência. Aí os distribuidores eram os palestrantes que vinham de fora, daí eu convidava, eles respondiam o formulário. A Mina da Física, que é muito famosa aqui no YouTube também, participou lá, maravilhosa, e deu uma aula sobre mulheres nas áreas exatas ou na física, uma coisa assim. E, gente, foi muito legal. Daí eles se inscreviam e os alunos da EP se inscreviam. Automaticamente, na verdade, todos já estavam inscritos. Eu peguei emprestar na conta de um professor para poder hostear, né, para gravar tudo e para teve sala no Classroom, enfim, o projeto foi um sucesso e até pessoas de fora da EP decidiram participar, que são hoje grandes aí, e o primeiro projeto que participaram foi esse, que infelizmente não está mais ativo, mas foi um projeto que me ajudou a ter muito contato. Por exemplo, a Mina da Física, daí o Instagram, o algoritmo, vai mostrando mais coisas. Então, lá no Instagram eu também vi que isso no Natal já, eu acho, eu vi que estava no Natal de 2020 ou 2021, estava com inscrição aberta num projeto de divulgação científica. Aí eu falei, nossa, eu vou tentar. E daí esse projeto eu não entendia direito como funcionava, era para palestrantes, e eu meio que tentava dar palestras ainda, mas nada muito grande ainda. E eu falei, eu vou tentar, me inscrevi e passei. Quando eu entrei no grupo, eles estavam participando desse projeto que a Clarissa falou. É o Câncer Asteroide. É um projeto que a MCTI tem parceria aí. Ele é um Instituto Internacional de Pesquisa Astronômica e a NASA, que também é parceira. Então, a ideia é você procurar asteroides reais no universo, né, no espaço, e você catalogar esses asteroides com o tempo. Então, a partir do momento que eles tornam preliminar, ele passa de fase, você pode escolher um nome para ele. E olha que curioso, eu que não sabia nem que as estrelas tinham nome quando eu tinha 8 anos de idade, com 16 eu descobri um asteroide para a NASA. Daí foi toda aquela mídia, principalmente porque eu não tinha computador, né? Eu vi o pessoal do Space participando, eu falei, eu quero participar também, mas aí eles me falavam, mulher, mas precisa de um notebook, e tu não tem, mas eu falei, eu vou dar um jeito. Então, eu peguei um notebook emprestado de um vizinho meu, e como estava tudo online, ele estava com a faculdade parada, e deu super certo. E daí eu ficava até tarde procurando asteroide, porque é uma análise assim, você recebe as imagens de um telescópio chamado Pan-STARRS, fica no Havaí, e você anexa essas imagens em um software que eles disponibilizam, que você precisa de uma licença, aí você usa a licença e faz essa procura, né, essa pesquisa. E dá até encontrar, é muito difícil, porque a gente fala, encontrou o asteroide na imagem, não é uma imagem conforme a gente idealiza, né, não tá lá a fotinha do asteroide, que nem tá a foto aqui de Júpiter no meu cenário. É a foto mesmo, assim, são pontinhos, você tem que analisar e procurar o movimento, analisar algumas características, critérios, enfim. Para ter certeza que é um asteroide. É isso. E você olha e fala, ah, é um corpo até ali. Isso, exatamente. Até ali não é. Aí você olha e faz uma, digamos assim, um pré-julgamento, se é ou não. Isso, aí você pode marcar vários na mesma imagem, assim, várias possibilidades, mas nem é tão recomendado marcar qualquer coisa, porque tem gente que faz, mas perde, tipo, eles recebem um relatório, né, que depois a gente envia esse relatório para a NASA e para o e-mail que eles deixam lá, ou diretamente no site do IASC, e eles recebem o relatório, eles vão olhar. Então, a gente não deve marcar qualquer coisa, é que nem você falou mesmo. É uma pré-análise que tem que ser já ali. Você supõe que coloca suas iniciais e o número do asteroide e já envia, sabe? Envia o relatório e tal. E é muito assim, por quem envia primeiro, porque muita gente recebe o mesmo pacote, então muita gente analisa, nem todo mundo encontra. Quem encontra, envia e daí recebe, né? Depois sai o relatório lá e tem seu nome dizendo que você detectou aquele corpo, aquele asteroide. E foi muito legal quando saiu o resultado desse primeiro. Eu me senti muito assim, meu Deus, então não tem tanto limite assim para mim, porque até então eu achava que eu era limitada, que a astronomia era só uma coisa que eu gostava, mas infelizmente eu nunca ia poder trabalhar e que meu destino
ia ser realmente fazer alguma coisa na área de administração especificamente. Então, tipo, para trabalhar em alguma empresa ali local, alguma coisa do tipo. Mas daí eu vi que não, tá tudo bem se eu quiser seguir a área que eu realmente amo, tá tudo certo. E aí eu vi que dava um futuro fazer pesquisa e comecei a procurar cada vez mais. Hoje eu tenho minhas próprias equipes de caçadores de asteroides, então acho que junto a gente já acumula aí uns 20 asteroides, 15 desses são meus desde então, porque assim, eu não participo só pelo Brasil, eu tenho uma equipe também que é de Moçambique, eu sou a única brasileira na equipe deles, me convidaram, maravilhosos. Inclusive, super recomendo, viu, gente? Tem canal no YouTube aqui também, eu tenho live com eles, que é o Detetives do Universo, algo assim, qualquer coisa eu passo para a Clarissa e A gente ela vai coloca deixar aqui aqui embaixo de texto. todas as redes sociais e Pronto, a pronto, indicação do lembrei. canal. Detetives do Cosmos, eles são muito legais. E o criador é de Moçambique e tal, ele faz um super projeto de divulgação científica lá também. E eu acho incrível, assim. E aí foi, daí esses projetos, depois eu conheci as Olimpíadas Científicas, né? Acho que foi mais ou menos na mesma época, e foi outra coisa aí que Clarissa se faz muito importante, e o Medalhei também, e foi responsável por várias dessas competições que eu participei, tem algumas, e não são tantas assim, tem gente que tem muito mais medalha, muito mais premiação, mas essas eu digo sempre que foi muito suor, muito esforço, porque no ensino fundamental eu nunca fiz Olimpíada, e é uma coisa que educadores do ensino fundamental, por favor, estimulem mais. Não é, Clarissa, uma criança sabendo ali que ela pode se divertir fazendo uma prova, ganhar uma medalha, quem sabe ganhar uma viagem, imagina. Isso vai dar um boom assim na cabeça de uma criança que é curiosa, que ela vai ver que faz sentido ser curiosa e tem que ser mesmo, tem que estudar e que isso vai fazer bem para ela. Eu não tinha essa noção quando eu era criança, né? Eu não fazia Olimpíada quando eu era criança. As primeiras eu fui fazer no ensino médio depois de conhecer o Medalhei. E daí consegui fazer projetos para incluir essas Olimpíadas no meu município, no ensino fundamental. Então, hoje as crianças de lá, não todas ainda, a gente está trabalhando para isso, mas muitas crianças, as crianças do meu município têm pelo menos em todas as escolas, que são todas públicas, né? Tem no mínimo um bolsista dentro do Medalhei, por exemplo. Então, eles não só se inscrevem em Olimpíadas, mas eles se preparam para as Olimpíadas Científicas através do Pires Ferreira nas Estrelas e do Time Laritrix e do Medalhei. E isso é, assim, muito incrível, porque as primeiras medalhas da UBA do meu município não foi a minha, porque eu estava em outro município estudando. Foram as das meninas do meu projeto. E as primeiras da história do município foi delas, que estudaram comigo, eu dei algumas aulas para a OBA, e a gente se inscreveu assim de última hora, porque tudo lá precisa ser aprovado pela Secretaria de Educação, e aí não me respondiam, e eu falei, por favor, daí o prazo estava acabando, e eu falei, não vai dar tempo de inscrever todo mundo, vamos selecionar alguns alunos. Selecionamos algumas meninas das escolas, e elas ganharam a premiação na UBA e na Mobifog. Isso foi assim incrível. Eu não imaginei que com poucas aulas as meninas pegariam, mas elas são muito inteligentes. E eu vi assim, meu Deus, é só falta de oportunidade. Não é falta de inteligência, não é falta de garra, de determinação. É oportunidade somente. Então, hoje, essa mesma escola das primeiras medalhistas faz a Olimpíada ainda. De vez em quando sai mais resultado, mais medalha, mais medalha. E assim, são vidas sendo transformadas, né, Clarissa? E ali não é só, sabe, o currículo dela sendo preparado também, quem sabe uma jornada depois na universidade, numa faculdade, através das medalhas. E isso foi incrível, assim, foi uma coisa que eu tive acesso e depois eu consegui multiplicar esse acesso e eu sou muito grata também por isso. Que demais, que demais. Tem algo aí que também acho muito importante. Na verdade, toda a tua fala, mas isso de que, por exemplo, lá no fundamental, né, eu que trabalho com isso, posso dizer com muita propriedade, existem muitas oportunidades para os alunos ainda desde o fundamental. Porém, não são todas as escolas que ainda compreendem o papel das Olimpíadas, né? O papel que tem aquilo para um aluno lá do sexto ano, ele não tem que esperar lá o ensino médio para falar, opa, tem o vestibular, opa, tem o Enem. Não, é muito importante porque essa participação faz com que tudo tenha um sentido, né? Então você está ali no sexto, no sétimo ano e fala, nossa, que legal, vai ter uma prova agora que é de matemática, então eu posso me destacar em uma área que eu gosto.
vai ter uma provinha aqui que é de astronomia, ou de robótica, ou de ciências humanas. Tem, gente, tem muitas competições por aí de várias áreas, então não é só de exatas também. Mas isso faz com que os alunos saibam que existe um lugarzinho e existem outros alunos no Brasil que também estão ali, digamos que, o mesmo grupo, participando, sendo premiado, viajando, com algumas oportunidades incríveis lá no ensino médio, mas depois do médio também. Então, Lari, agora eu queria saber um pouquinho sobre como que funciona esse papel de ser uma divulgadora científica. Então, como que funciona, como que tu te prepara para isso? Por exemplo, na minha semana eu me dedico a alguns horários específicos para ler todas as notícias sobre o assunto. Então, como que funciona o papel? Se tiver algum outro jovem aqui, eu também quero ser alguém que possa estar transformando outras vidas através disso. Então, como que é a tua rotina sendo uma divulgadora científica? Beleza, assim, é complicado. É complicado porque é muita coisa mesmo. Mas aí a gente divide em alguns tópicos, né? Tem, por exemplo, a divulgação de oportunidades na área. Então, realmente, durante a semana eu tiro um tempinho ali para ver o que tem de oportunidade na área, e nisso eu me apoio muito em outras páginas que já fazem isso, né? Mas eu ter acesso àquelas páginas, àqueles grupos, não significa que os meus mentorados também vão ter, né? Então, a gente pega, eu faço a lista de oportunidades que tem, eu envio no time Matrix, ou então encaminha a mensagem, chegou em algum grupo, alguma oportunidade na área da astronomia, para eles se inscreverem, por exemplo, para acampamento internacional. Já aconteceu de eu divulgar e algum mentorado pegar, se inscrever e passar. Isso é muito legal. Eu também me disponibilizo muito, às vezes, quando é esse tipo de inscrição, para ajudar eles, então, para ler a redação que eles fizerem para enviar. Muitas oportunidades precisam disso, né? Então, eu caminho na comunidade lá, e eles veem, né, ver se faz sentido e se inscreve ou não. Então, essa divulgação de oportunidades é bacana também. Sempre que dá, eu também reposto nos stories, então não só quem está dentro do time Laratrix necessariamente vê, mas quem me segue, quem vê os stories vê também. Tem muita coisa que chega, por exemplo, do medalha aí, tal Olimpíada, tal dia. A gente encaminha lá também. Então, são assim, essa parte das oportunidades é muito relevante. Agora, na área da astronomia, quando sai uma notícia muito bacana, por exemplo, a imagem do buraco negro que o James Webb fez, aquilo ali foi incrível e tinha muita gente sem entender, mas como assim e tal, como foi que o Interestelar, o filme Interestelar, conseguiu prever que seria mais ou menos assim e tal. Daí faço um videozinho, então tem que ter o tempo para ler, que nem você falou, para ler o assunto, entender mais ou menos, montar o roteiro e fazer o vídeo, gravar e editar e depois postar. Beleza, postar o resultado que vem depois de postar depende bastante, mas depois de postar eu tento compartilhar nos grupos também da comunidade, e daí depois assim, tá feito, entendeu? Independente se vai ter muita curtida ou não, tá ali, e quem estiver passando por ventura no meu perfil vai ver aquela explicação, aquele pôster, aquele texto, e vai, quem sabe, entender melhor ou se interessar melhor pelo assunto. Às vezes só se interessar já é o bastante, fazer a pessoa se interessar, fazer ela sair e pesquisar mais, já é muito bom. Mas em relação à divulgação científica, eu também dedico muito tempo às palestras, né, Clarice? Então, além do online, eu também estou muito no presencial. Eu diria que eu estou mais no presencial do que no online. E ser cientista cidadão, eu acho que tem essa necessidade, né? Por mais que a gente esteja muito conectado hoje em dia, todo mundo ali nas redes, tem muita criança, muita escola que não tem nem celular. Os alunos da escola nem têm celular direito. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar e não dá para ignorar e ficar só no Instagram, porque às vezes tem celular, mas nem tem armazenamento para ter Instagram, então, entendeu? E é um aluno com potencial, um aluno que usa o celular só para estudar e acha que não dá para estudar pelo Instagram, mas, gente, dá sim, viu? A gente não pode ter essa visão meio antiga, né? Eu diria, aquele preconceito com as redes sociais é só distração, é só lazer. Não necessariamente, gente. Eu estudo muito inglês pelo Instagram, inclusive. Inglês é uma coisa que você consegue aprender bastante pelo Instagram. Tem muita página que dá aula, assim, em um vídeo curto, e dá para pegar o conteúdo, ou então se interessar, né? Que é aquilo que eu falei, se interessar e buscar mais. Mas, enfim, estou muito no presencial também, então vou muito em escolas, vou muito em ONGs. Nossa, tem uma ONG muito especial para mim, que é a ONG lá do Ipu.
semear a ação. A gente está até fazendo agora um trabalho tentando ir mais para as redes sociais também, porque das duas, ou você é muito nas redes sociais, você não sai daquela bolha, não dá palestra, não vai, não se expõe, não sai de casa, ou você é muito no presencial e não vai para as redes, não tem vergonha de postar, não tem vergonha de... Entendeu? E não pode ser assim, eu tento ser o máximo equilibrado possível, mas é assim basicamente a rotina. Daí tem um tempo também que eu tenho que tirar para responder mensagem. Então, tanto mensagem no Instagram, sempre tem alguém, que legal, vi aí que tu é, não sei o que, da Google. Como é que eu faço para ser astronauta? Aí a resposta padrão, veja os destaques. Não, às vezes eu pego, gravo um áudio e explico. Então, tem mais detalhes lá nos destaques que eu fiz especialmente para isso, né? Que a pessoa vai buscando um assunto específico no meu perfil, vê o destaque ali, vê o que tem que ver e depois está livre, vai embora, vai pesquisar, vai tentar ver mais, mande mensagem, que eu deixo o arroba sempre. E aí, essa é uma forma de dar oportunidade, mostrar que existe, né? Mostrar o caminho. E aí eu faço isso, mas aí tem muita mensagem no Instagram, às vezes acumula, porque eu não tenho muito tempo, e no WhatsApp, né? Então eu tenho que priorizar quem já é do time Laritrix, que já manda mensagem no WhatsApp mesmo, aí tiro as dúvidas. Por exemplo, agora a gente está participando de um projeto que chama Disk Detective. É outra novidade aí que o MCTI trouxe para o Brasil, que é de analisar discos galácticos. Então a gente faz uma análise dos discos, contabiliza tudo, faz um relatório na planilha e envia. E aí, nessa, a gente pode contribuir bastante também para a divulgação científica e para a ciência cidadã na pesquisa de discos galácticos, que é uma coisa, assim, super importante também. E isso gera muita dúvida, porque é o primeiro ano, isso gera muita dúvida, porque é o primeiro ano que o Brasil está participando. Né? Então, é muito legal e dá muita dúvida. Então, eles mandam mensagem, daí tem que tirar um tempinho para responder também. Mas acho que basicamente é isso, não é uma coisa tão difícil, porque eu já estou acostumada, já peguei o ritmo e tal. Mas quem está no começo, procure sempre estar acompanhada, tá? Estejam acompanhados, peçam ajuda, quem já é mais experiente. E, assim, é um processo. Vocês definir que vai ajudar as pessoas. Primeiro, se ajude, né? Veja se você tem tudo certinho ali e o possível para fazer, e depois você vai começar. Não adianta se preparar tanto também assim e não dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, que com o tempo vai dando certo. Perfeito. E também saber quais são os sites mais confiáveis. Então, você também, por exemplo, fala, mas para que eu vou ser uma divulgadora se tem tudo no Google? Tem bastante informação, tem bastante site, com certeza tem bastante coisa. Mas o papel também de um divulgador é sintetizar todas essas informações, compreender quais estão mais corretas, os sites que são mais confiáveis e trazer isso para o público, né? E as redes sociais têm também esse papel. Algo que eu sempre digo é, claro que tem ali um preconceito com as redes sociais, porém eu sempre falo assim, gente, é questão de filtro, é questão de você usar aquilo que você quer usar realmente, para aquilo que você quer também aprender. Tem muita coisa boa. Informação equivocada, né, Clarissa? Não pegar site sensacionalista, que tem muito na minha área, a gente sofre muito com isso. E também tem muita pseudociência. Também tem muita pseudociência, então vai ter sempre alguma coisa ali. Se você pesquisa astro no Google, o primeiro resultado é astrologia, a página, não é astronomia. Então é ter cuidado, assim, também para não cair em farsas ou, enfim, eventuais aí golpes, né? Que tem eventuais conceitos que não é aquele que você está querendo estudar, né? Você está querendo estudar astronomia, busque sites e realmente algumas pessoas que estão estudando aquela área. Mas isso é muito legal e tem um outro ponto também, né? O papel, às vezes, é só despertar, é aquele temperinho. Porque todo mundo também pode ali estudar, se especializar, conversar com outras pessoas, mas ela precisa antes ser tocada, né? Ter uma picadinha. Então, isso de ir nas escolas, de dar outras palestras, de conversar e de levar para as redes, faz com que alguém que talvez nunca pensou que pudesse querer estudar a parte de astronomia goste. Então, esse primeiro passo ele é fundamental. Né? Então, eu vejo que também o principal de quem faz as divulgações é isso, é aquela picadinha, né? Com a personalidade de sua, né? Com a sua personalidade, você vai lá e consegue falar, pessoal, é uma área muito legal, participem, né? E tem várias oportunidades nela. Então, isso é muito bacana. Lari,
queremos saber agora o seguinte. Uhum. O que a gente pode esperar da Laritrix agora? Quais são os seus próximos projetos? Se quiser contar para a gente, próximos planos, o que você está agora pensando em fazer com todo esse currículo que você tem? Enfim, quais são os próximos passos da Lari aí nos próximos 5, 6 anos? A curto prazo, por enquanto eu estou trabalhando, né? Trabalhando e estudando. Também pretendo aplicar esse ano para estudar fora. Então, a curto prazo, quero passar na graduação lá fora para estudar astronomia e educação, se possível, educação infantil ou alguma outra área das humanas que importa para mim. Por exemplo, lá fora tem curso de desenvolvimento social, esse tipo de coisa que também me atrai bastante. Enfim, e é muito amplo, né, a gama de oportunidade de curso. Então, eu pretendo me graduar lá fora, se tudo der certo. E a longo prazo, eu acho que se eu conseguisse tudo der certo, seria algo relacionado, com certeza, a incluir a astronomia de forma lúdica, de forma eficiente nas escolas públicas do Brasil, principalmente nas escolas públicas, para que as crianças tenham acesso um acesso que eu não tive, né? E não é um acesso de ver que existe, legal, show, mas é um acesso de ser estimulada e mostrar que é possível, porque muita criança não vê, não entende, olha para o céu toda noite e não sabe o que está vendo, não entende o dia, não entende a noite, não entende o ano, né? Aí se conforma com qualquer coisa que aprende. E isso aumenta muito a suscetibilidade no futuro para eles caírem em pseudociência, para cair em fake news, por exemplo. Então é um problema muito sério que eu sinto muito essa necessidade e eu senti na pele o que é isso, né? Se eu não tivesse, por acaso, ter pesquisado ali sobre astronomia, no futuro que eu teria acesso seria uma outra coisa, por exemplo, a astrologia. E talvez eu esquecesse isso com o tempo e depois não tivesse seguido na área, não tivesse feito a diferença que eventualmente eu fiz para algumas pessoas que não conheciam, passaram a conhecer a astronomia e hoje estão aí na área, né? Eu posso até citar exemplos, por exemplo, a Laura, ela é muito ativa, hoje ela dá palestra e ela não conhecia a astronomia, ela não conhecia as Olimpíadas. Ela conheceu através do nosso trabalho, não só meu, mas a Clarissa também, de estar falando a respeito, de estar mostrando a oportunidade. Então, isso faz muita diferença. Então, acho que você pode esperar que eu continue fazendo isso. É uma coisa que eu já determinei que não tem como voltar atrás. Eu quero continuar fazendo divulgação científica, continuar sendo cientista cidadã e sobre ser astronauta. Não sei, não sei, eu não quero ser só astronauta, mas se um dia eu tiver formação suficiente, tiver especializada e tiver oportunidade de precisarem de um astrônomo na missão, né? Porque, por exemplo, a NASA leva muito pesquisador em área específica para fazer missões. Então, se um dia precisarem de mim, show, eu iria. Eu iria, mas eu não quero ser só astronauta. Eu quero ser realmente educadora, ter uma formação e ser astrônoma com uma formação também. Eu sei que todos os cursos que eu já fiz, eu tenho muito curso na área da astronomia, tenho alguns na área da educação também, tudo isso é muito relevante para mim, mas ainda não é o suficiente. Então, eu quero realmente me graduar para ter mais credibilidade ainda. Também estudo muito coisas extras assim que eu considero importante. Então, tento ser interdisciplinar, por exemplo, faço aulas de psicologia extracurriculares na Facens, e é uma coisa assim que vai ajudando bastante e que é importante que você veja assim, várias áreas, por exemplo, a própria administração que eu fiz no ensino médio, mas eu quero realmente seguir na minha área, que é a astronomia e a educação. Legal. Lari, agora perguntas e respostas um pouco mais rápidas, talvez, né? Dessa tua trajetória, né? Eu vi que você está com suas medalhas. Qual a medalha que você está agora, se estiver com ela usando, que tem um significado para ti um pouco mais importante ou que tem um significado que sempre que tu olha para ela tu fala, é possível, eu queria saber qual é e a história dela. Essa aqui, ó, é uma medalha de honra ao mérito do MCTI,
Poucas pessoas no Brasil têm essa medalha, ela foi destinada, e ela representa a minha primeira viagem de avião também, foi para receber essa medalha que eu viajei de avião com tudo pago para ir para Brasília em 2021, ver se tem um ano aqui, não tem um ano, mas acho que foi isso mesmo, em 2021, que o CPI convidou para a gente receber tanto a medalha do caça, que é essa aqui, do caça esteroide eu tenho duas, e para receber também, esse ano eu vou de novo, com duas do caça aqui, e essa daqui que é a mais especial. Pouco tem, porque ela foi tanto do caça asteroide, mas ela tinha que ser. Acho que tinha um critério lá para receber ela em relação às pesquisas aos asteroides e também pela divulgação científica. Então, essa medalha é muito especial para mim. E tem a da Vogel também, que representa muita resiliência. Eu não teria conseguido ir fazer o curso na Vogel se outras pessoas, outras empresas, inclusive, tivessem me ajudado. Então, eu fui patrocinada também, Medalhei patrocinou, a Facens patrocinou, a prefeitura do meu município patrocinou. Então, assim, recebi muita ajuda para ir lá realizar esse sonho, que para mim seria meio que impossível, né? Porque eu via a Vogel lá, assim, que Vogel Space Lab, eu via, nossa, não é para mim, porque o curso não é muito acessível para as minhas condições financeira e para a condição da minha família e fica longe, né? Então foi muito uau, e quando eu olho eu vejo, nossa, eu posso, eu consegui, eu fui atrás, né? E que aqui vem aquela ideia também de novo, não quero ser a única a ter essas medalhas, mas poucas pessoas no Brasil têm, porque essa é novidade, né? A gente não tinha isso há 10 anos atrás, mas eu quero que as próximas gerações, há 10 anos à frente, seja assim, comum você participar, você ter acesso a tudo isso, você aprender com tudo isso e divulgar cada vez mais para outras pessoas também, que é isso que a gente faz, né, Clarissa, aqui no Amplex. Perfeito. Lari, agora eu queria te perguntar também, por exemplo, se você pudesse olhar para a Larissa de 8, 9 anos, que estava olhando para os céus, perguntando sobre as estrelas, que não tinha acesso, não tinha internet, não tinha Google, não tinha celular, olhando, fazendo várias perguntas e que talvez poderia lhe parar nas Três Marias. Ah, são Três Marias, ok. Se você pudesse dar uma mensagem, se você pudesse dar uma mensagem hoje para Lari de 8 anos, o que você falaria para Lari de 8 anos hoje? Não dê os ouvidos a quem fala que você não pode ser curiosa. Você pode. Você pode, porque eu ouvi muito isso, né? Eu acho que o fato de ser menina também influencia bastante, não dá para negar. A astronomia, o STEAM em geral, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é uma área é uma área predominada pelos homens, então é uma coisa que é um problema ainda, porque as meninas não são muito incentivadas, e eu não fui exatamente incentivada, né, mas eu gostava e gosto, e tipo, natural, quase que natural. Mas com certeza o Vovó Mundia foi muito importante, e eu diria que, tipo, não deixe outras coisas ser importante. Deixe ser importante somente aquilo que vai te fazer evoluir de fato, que é as pessoas que me respondiam as minhas perguntas, que tentavam, que o Suzé que me mostrou o computador e me mandou ir lá fazer as pesquisas. Então, assim, esse tipo de pessoa, né? As pessoas que vão me levar para frente. Não me distrair com o que me leva para trás, que isso acontecia bastante. Eu me deixava muito levar. Então é isso, nunca pare de perguntar e de sonhar, porque não tem limite. O céu não é limite, né? Como falam. Gente, aquela criança que simplesmente se perguntou o nome das estrelas. Hoje, uma astronauta análoga, a primeira do Ceará, né? Tem um currículo excepcional, vários cursos na área, divulgadora científica, quer que outras crianças tenham as mesmas oportunidades e quer trabalhar com isso, né? O que é bem legal. Então, você quer trabalhar com algo que possa dar aquilo que você não teve. Eu li uma frase no seu LinkedIn hoje, eu fui olhar o seu LinkedIn e tinha uma frase muito legal. Se eu não me engano, era: você nasceu para curar a dor que você sente. É essa frase? Muita gente vai se identificar com essa frase. Eu aprendi essa frase através da Educare, que é outra plataforma aí de educação muito especial e querida para a gente. A Educare, a Nicole, fundadora, ela falou: Lari, você nasceu para curar a dor que você sente. E eu já estava determinado naquele momento de que eu queria trabalhar com criança, que eu queria trabalhar com adolescente, com a educação e com a astronomia. Mas quando ela falou isso, consolidou de fato, porque
É isso que eu quero fazer, né? A gente quer curar a dor que a gente sentiu, ou que a gente está sentindo. Né? Muitos médicos seguem essa filosofia, e é a dor de ver outras pessoas passando por dificuldade, é a dor de ver crianças como eu, que tinham potencial, que estão aí sendo obrigadas a fazer coisas que não deviam estar fazendo, por exemplo, trabalhar, né, que é outro problema muito delicado. E está errado, gente, não é para ser assim. E dói. Então, se dói é porque tem que ter, se tem um problema ali, ele está gritando por socorro, sabe? O problema está gritando. Você precisa dar ouvidos a isso. Pode ser que seja assim, sua missão. Né? É complicado a gente falar disso porque entra na questão de crença também, daí eu nem sei direito. E quem somos nós, né, para entender tudo? Mas a certeza eu diria que sim. Eu nasci para curar a dor que eu senti e eu vou fazer isso. E algo que eu quero trazer, já que esse é um canal de educação, é que muitos jovens, às vezes, eles não são incentivados a trabalhar na área de educação. Porque muitas vezes a gente limita, dizendo assim, só pode trabalhar na área se você fizer uma licenciatura em matemática, uma licenciatura em física. É claro que existem áreas que vão precisar que você siga um caminho específico. Mas a Lari está aqui para nos provar que existem outros caminhos também, que existe um caminho que ele é muito importante, que é o da experiência. Então, ela sim trabalha com educação, a gente pode dizer que ela trabalha com educação, ela leva isso em várias escolas públicas, ela está fazendo um trabalho sensacional e vai fazendo para toda a vida. Então, nós da área temos muito privilégio de ter a Lari junto conosco nessa missão de levar informação, de fazer com que outras crianças e outros jovens, com que outras pessoas tenham a sua vida transformada através do conhecimento. Então, assim, Lari, só te agradecer, dizer que eu fiquei muito feliz em te trazer aqui para poder falar com outras pessoas, para poder contar um pouquinho da tua história. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou terminar a fala te agradecendo, Lari, dizer que eu estou muito feliz, inclusive dei dicas de outras pessoas que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Então, não deixe de curtir, não deixe de deixar o seu like, né? Eu estou uma blogueira nata aqui, curtir, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar, se inscrever, porque ajuda muito. Mas quem vai finalizar esse vídeo é a Lari. Lari, uma mensagem final para todo mundo que está vendo esse vídeo. Tá, pode ser que você tenha caído aqui de paraquedas e não está entendendo direito o que está acontecendo. Por favor, acompanhe nas redes sociais e, por favor, não deixe esse ter sido algo aleatório e irrelevante. Vá atrás de saber mais, porque te garanto que vai valer muito a pena. Então, conheçam a Clarissa. Isso que ela está fazendo agora é essencial. Assim, eu estou muito orgulhosa de finalmente Clarissa estar indo para o YouTube. Você do YouTube tem esse privilégio. Tá? Então, aproveitem muito esse canal aqui, vai vir muita coisa boa. Participem do Amplexo. Me acompanhem também nas redes sociais. Tá? O time Laritrix está sempre aí de portas abertas para receber qualquer curioso em astronomia que quer estar em comunidade porque se sente sozinho. Esse problema a gente já resolve, tá? Porque lá está todo mundo interagindo e fazendo amizade, enfim. E vale muito a pena você procurar mais também. E, gente, talvez você não esteja aqui por acaso, você esteja porque realmente quer entender ou quer trabalhar com a educação, ou quer ser educador, professor, professora, enfim, não desistam, tá bom? Não desistam. Eu ainda não tenho tanta credibilidade assim para falar, mas o que eu sei é, nada paga uma criança te dizendo que aprendeu algo com você e que por sua causa agora ela quer seguir um rumo diferente do que ela teria sido destinada se fosse o padrão. Né? Então, é incrível de saber que você pode mudar vidas dessa maneira. E não tem, acho que, sabe, frase melhor para dizer que são os educadores que mais fazem isso, né? Educadores que mudam o rumo da vida de outras pessoas. A gente tem essa capacidade. Né? Então, não desiste, não. Força que vai dar tudo certo. E a gente está aqui para apoiar também quem quer que seja, que queira seguir na área. Né? Isso é um Amplexo, é um abraço. Então, recebam o meu abraço e se cuidem. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até.